sentimento de medo mantém ativo o nosso senso de sobrevivência. Podemos pensar essa emoção nesse sentido. Ou podemos pensar também o medo como um instrumento de coerção, de controle social, político, né? Se a gente pensa ele dessa maneira, assim, né? Como que a gente pode fazer para a gente não sucumbir às consequências desse medo, né? A uma cultura do terror, né? Da violência. Você se lembra daquele filme dos Scrooges? Nossa, tem tempo ainda. Faz tempo. Volta e meia a televisão passa ele. Eu lembro. É muito bom. Ele é maravilhoso, devia passar todo dia. Aquele filme mostra para nós o medo do ataque de fora para dentro. Sim. Porque o ser humano sabe que morre. Talvez, não sei, né? Nós não somos outros animais. Então, nós não sabemos se os outros animais sabem que morrem, mas nós sabemos que vamos morrer. Então, o medo é atávico. É o medo da morte. Morte física. Para falar a verdade, é medo de qualquer morte. A perda de um afeto, a perda do trabalho, a perda da casa, perda. O ser humano tem medo. É parte da constituição atávica. Como a humanidade era desprotegida, é um animal desprotegido na natureza, qualquer coisa ataca ele, né? Qualquer coisa. E ele morre com muita facilidade. Ele não voa, não corria o suficiente, não tinha força suficiente para lutar com um leão, com um rinoceronte, sei lá, aqueles bichos enormes. Então isso ficou impregnado no atavismo, na inconsciente humano, medo da morte. Então o principal medo é medo da morte. Nós não chegamos no ponto de não ter medo da morte. Não chegamos. Todos nós temos medo da morte. A não ser um ser muito evoluído que até desencarna conscientemente. A consciência sai do corpo conscientemente. Alguns seres muito evoluídos sabem fazer isso. Até mesmo em culturas orientais, no qual tem rituais completamente diferentes dos nossos, né, de celebração da morte, até mesmo eles têm essa dificuldade de lidar, né? Tem dificuldade de lidar com a morte. Então, o primeiro passo nosso era aprender a lidar com a morte. Seja ela em que nível for. Por quê? Basicamente, a impermanência é o que permanece. É o que faz a vida existir, é a impermanência, é o movimento da vida. Então, qualquer coisa que nos ameaçar, não. Qualquer coisa que nós sentirmos que está ameaçando a minha integridade psicológica, a minha integridade moral, a minha integridade física, eu vou ter medo dela. Obviamente, se isso é posto na humanidade, isso é usado como arma de guerra. Arma de guerra. A subserviência, né? A subserviência. Você não me obedece, eu mato você. Ou vai para a cadeia, ou acabo com a sua família, que é uma das coisas que mais assusta um ser humano. Então, usar o medo como arma de coerção é o básico dessa humanidade. Como eu falei antes, no outro dia, para você, é primitiva, agressiva e tem muito primitiva. Não desenvolveu ainda. Pouca energia amorosa, né? Se eu tenho certeza de quem eu sou, eu não vou competir com você. Você vai ter o seu lugar, eu vou ter o meu. É óbvio. Eu não vou ter inveja de você, porque você tem uma coisa que eu não tenho. Se eu tenho certeza que o que eu tenho é meu e o que você tem é seu, né? Mas isso não é o nosso estágio de desenvolvimento geral, né? Então, basicamente, o medo é o maior instrumento de coerção
que nós temos. É uma emoção fortíssima, é uma emoção atávica. Lidar e aprender. Lidar com o medo é. Agora vamos voltar àquele tema das agressões mundiais atual. Pense, se a humanidade não muda de jeito nenhum, é preciso um nível de agressividade ao ponto de fazer ela chega, não quero mais. Então eu não quero a guerra, eu não quero a destruição do planeta. Mas se essa humanidade não aprende nunca, não vai ter outro caminho. Até que eu aprenda a não ir por esse caminho.